Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos felizes por meditar nas Sagradas Escrituras. Nós pedimos que você que nos acompanha em nosso canal no YouTube, possa se inscrever, possa acionar o sininho lá e, claro, compartilhar, não apenas essa mensagem, mas outras mensagens que estão disponíveis no nosso canal. Nessa noite, queridos, eu separei uma porção da palavra de Deus para nós meditarmos, que num primeiro momento poderia ser tida como fácil de compreender, mas à medida que nós nos aprofundamos nas Escrituras, pode ser que algumas dúvidas, algumas inquietações nos surjam acerca desse texto sagrado, mas eu também creio que o Espírito Santo vai estar nos conduzindo para compreendermos as verdades de Deus e as aplicarmos aos nossos corações. Por isso eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Diz assim, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Queridos, essa é uma palavra maravilhosa, muito contundente, muito firme, muito incisiva de Deus para as nossas vidas. Paulo, ele escreve e diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo não está dizendo que se seu irmão ou a sua irmã se encontrar em alguma situação difícil, em algum problema, você deve carregar o fardo desse irmão. Não, não é uma questão de possibilidade, mas é uma questão de realidade. Sempre existirão fardos a serem carregados. Sempre nós precisaremos ajudar alguém diante de uma luta, diante de um problema que está sendo passado. Paulo declara claramente: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Numa primeira leitura, esse é um versículo que se revela muito simples, muito fácil, mas à medida que nós começamos a pensar, a meditar sobre o mesmo, algumas perguntas poderiam ser feitas para nós entendermos melhor esse versículo. Primeiro, que cargas são essas que Paulo está falando aqui? Será que são pesos que nós precisamos carregar como membros da igreja? Pastor, precisa da minha ajuda para organizar as cadeiras da igreja? Será que as cargas são essas? A quem Paulo está ordenando que levem as cargas? Quem são essas pessoas que devem ajudar outros a levar a carga? E quem são esses outros, cujas cargas eles estão levando e precisam da ajuda de terceiros? E, finalmente, que lei de Cristo é essa, que se nós levarmos as cargas uns dos outros, nós a estaremos cumprindo? Queridos, para entendermos o versículo 2, para respondermos a todas essas perguntas, eu quero que você leia também comigo o versículo 1, porque ele é muito esclarecedor. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Paulo, ele lança luzes esclarecendo que cargas são essas. O primeiro versículo mostra que nós devemos ajudar com mansidão, não é com reclamação, mas é sendo mansos, ajudar aquele crente que está em pecado, a fim de restaurá-lo, e nós não podemos negligenciar tamanha responsabilidade. É por isso que, enquanto igreja, nós investimos tanto na restauração de vidas. Realizamos encontros de jovens com Cristo, encontros de casais com Cristo, MMI, os cultos dos diversos ministérios, mulheres, casais, jovens, homens. É por isso que nós realizamos aconselhamento, visitações. É por isso que nós ligamos uns para os outros. Tudo isso, queridos, revela o alvo da igreja. E a Igreja Cristã Gileade, em especial, tem esse alvo no seu lema, quando ele diz Igreja Cristã Gileade, restaurando vidas. Esse é o nosso propósito, a restauração de vidas. Mas veja, queridos, que o versículo 1 nos revela
que os cristãos espirituais, eles carregam os pesados fardos dos outros, e eles o fazem como ato de amor, não é por obrigação, não é como uma exigência do pastor, mas é um ato de amor. Aqueles que estão em pecado devem encontrar nos demais cristãos verdadeiros companheiros de jugo. Embora todos nós possamos lançar os nossos fardos sobre Deus, como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Porém, Deus levanta homens e mulheres, verdadeiros discípulos seus, para serem agentes de bênção, serem abençoadores daqueles que às vezes estão passando por alguma luta, por algum problema. A palavra fardo, no versículo 2, se refere a algo que alguém sozinho não pode carregar. Essa palavra significa peso, carga. Algumas traduções vão usar fardo, outras carga. Cristãos que caíram em pecado precisam da ajuda de cristãos espirituais. O fardo a que se refere o versículo 2 é exatamente o falhar em obedecer a Deus, falhar com o Senhor. Queridos, o pecado, ele pode ser opressor, o pecado pode esmagar uma vida. Quem não se lembra de Davi, depois de ter sido pego em adultério, depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã, e aí a gente sabe o estado em que Davi se encontrava, e ele mesmo registra isso no Salmo 32, verso 3, quando ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Aquele jovem, aquele homem, segundo o coração de Deus, havia entristecido o coração do Senhor, tinha pecado, mas a Bíblia diz que ele sentia esse constrangimento, esse peso opressor do pecado na sua vida. O pecado, amados, precisa causar esse nojo nas nossas vidas. Nós não podemos nos acostumar com o pecado. É nesse contexto que nós somos ordenados a carregar os fardos uns dos outros. Mas quem são os outros? Quem são essas outras pessoas? O sentido é que nós devemos carregar os fardos de outros cristãos que foram surpreendidos em algum pecado. A palavra aqui não se refere a levar as cargas dos descrentes. A palavra se refere a levar os fardos dos cristãos que caíram. Podemos abençoar outros cristãos ajudando-os a desenvolver uma perspectiva bíblica da vida. Pode ser que alguém, em virtude do pecado, esteja com a sua mente embotada, com a sua vista turva, frente às coisas de Deus, e precisa receber por parte de um crente espiritual a orientação, a ajuda, a força para vencer aquela situação em que está vivendo. Isso não é amor superficial, isso não é amor passageiro, isso é o verdadeiro amor de Deus. Eu quero, queridos, nessa noite, compartilhar 3 ensinos com aqueles que precisam das promessas de Deus. Talvez essa seja a situação de alguém aqui nesta noite, ou alguém que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui nesse versículo, é que nós carregamos os fardos dos outros. Nós vivemos em um mundo decaído, aonde você tem reveses, perdas, doenças e até mesmo morte. Há 28 anos atrás, queridos, a minha mãe apresentou uma tosse cheia, persistente. Ela tratou inicialmente como se fosse uma gripe, mas o problema continuou. O médico então a encaminhou para fazer uma radiografia, e ele percebeu então que os seus pulmões estavam tomados com manchas, e novos exames diagnosticaram que ela estava com água na pleura. Foi retirada aquela água, foi enviado para a biópsia, mas
Dentro de pouco tempo ela novamente voltou a sentir o cansaço, a tosse, e o novo exame constatou que novamente ela estava com água na pleura. E quando o resultado da biópsia saiu, foi detectado que ela estava com câncer nos pulmões. Ela nunca havia fumado, e aquilo dali foi algo aterrador para nós. Minha mãe tinha 56 anos, a mesma idade que tenho hoje. E durante 3 meses, ela lutou com aquela doença. Ela fez radioterapia, buscamos de todas as formas debelar aquele câncer, mas ao final de 3 meses, ela descansou no Senhor. Queridos, aquela perda, aquela tristeza foi avassaladora. Como aquilo tirou a minha alegria. Eu já era crente, e vieram muitas dúvidas ao meu coração. Passei um tempo sem ir à casa do Senhor, sem estar envolvido mais com a obra de Deus. E isso permitiu que outras pessoas se achegassem até mim. Outros espaços foram preenchidos na minha vida. Até que o Senhor, usando instrumentos de Deus, homens e mulheres da casa do Senhor, me abençoaram com a palavra do Senhor, me trouxeram uma palavra de conforto, de incentivo, e eu pude então voltar à casa do meu Deus. Foi um período muito difícil, um período de crise, mas que foi superado através da mão abençoadora de Deus, usando homens e mulheres na casa do Senhor. Queridos, este é o mundo decaído. Dores, tristezas, doenças e mortes vão nos acompanhar. Nós vivenciamos isso claramente nesses últimos meses de pandemia. Mas não é apenas porque pessoas boas ou amadas sofrem que esse mundo é chamado de decaído. Nós mesmos podemos ser surpreendidos em algum pecado. Quando Adão caiu, a sua posteridade ficou sujeita a todas as misérias dessa vida. Por exemplo, pornografia. Quantas pessoas durante esse período de pandemia não se permitiram acessar sites pornográficos, mesmo sabendo que isso desagradava a Deus? E agora, com a retomada das nossas atividades, voltando todas as programações presenciais da igreja, essas mesmas pessoas se sentem reféns de estar navegando na internet em busca de pornografia. Ainda se sentem reféns de toda sorte de porcarias que os aprisiona a alma, os levando a mergulhar num charco de luxúria. Os seus olhos enchem-se de lágrimas, é bem verdade. Sentem-se aprisionados. E sabem e sentem que estão carregando um fardo. Mas não somente estes. Há muitos outros fardos relacionados a pecados em diversas áreas da nossa vida. Mentira, murmuração, adultério, gula. Nossa desobediência cria fardos. É isso que claramente Davi afirma no Salmo 38. Nos versículos 3 a 10 ele diz: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. E nos versículos 17 e 18 ele diz: estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado.
Queridos, o pecado é essa carga insuportável que muitas vezes nos aprisiona, que muitas vezes nos entristece, e mais ainda entristece o coração de Deus. Infelizmente, a experiência de Davi é comum a todos nós. Nós nos acostumamos com o pecado, nós nos acostumamos a ser pecadores. A justificativa de alguns é porque muitos dos nossos pecados são pecados comuns, pastor, fichinhas. Deus vai fazer vista grossa a isso. É um egoísmo, às vezes eu sou um pouco egoísta. É impaciência, meu Deus, que palavra difícil. Raiva das pessoas ao meu redor, rapidamente eu mudo o semblante. Estamos meio que acostumados com essas coisas e passamos a justificá-las como de pouco valor. Mas, queridos, qualquer pessoa que aqui nessa noite, ou que esteja conosco no YouTube, que conheça Jesus, sabe da luta da vida cristã, e em algum momento talvez já tenha dito a Deus: Senhor, eu não vou mais fazer isso é ruim para mim e é ruim para as pessoas ao meu redor, eu vou parar de fazer isso, Deus, eu não vou mais cometer esse pecado. Porém, não demora muito e volta a cometer os mesmos erros, continua fazendo a mesma coisa. Queridos, parece tão debilitante, tão sem esperança, porque no primeiro instante nós voltamos à normalidade, apenas para nos sentirmos um pouco melhor por um tempo, mas em seguida nós voltamos ao pecado, é como um círculo vicioso, e aí nos sentimos envergonhados, incapazes, e alguns até mesmo deixam de vir à casa do Senhor, deixam de participar da ceia do Senhor. A Bíblia simplesmente, queridos, resume isso numa declaração breve, no entanto esclarecedora. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 3, verso 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Porém, no versículo 24, é dito que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Através de Cristo, nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos purificados, nós somos limpos. No entanto, amados, cabe aqui um alerta. Se por um lado, nós somos purificados, cabe um alerta a todos nós. Porque mesmo depois que Deus nos restaura a comunhão, mesmo depois que o Senhor restaura os crentes caídos à comunhão, frequentemente Satanás os ataca imediatamente, porque ainda estão vulneráveis aos seus pecados. Ele é o acusador. É por isso, queridos, que os cristãos espirituais devem continuar conduzindo aqueles que se arrependeram e voltaram-se para Deus. É por isso que nós precisamos ser companheiros de julgos, amigos mais chegados que irmãos. Eu entendo que às vezes o orgulho impede algumas pessoas de permitir que outras carreguem os seus fardos e as conduzam através de seus problemas. Ah, pastor, eu não vou falar nada não, porque senão os irmãos vão pensar que eu sou fraco na fé, que eu não sou um crente espiritual, e aí prefere continuar no engodo do pecado, prefere continuar no charco de lama, porque infelizmente o orgulho rouba a presença de Deus. Amados, nós podemos oferecer o nosso ombro para ajudar o nosso irmão a levar a sua carga, para que essa carga se torne mais leve. Eu sei que algumas cargas são pesadas demais, e é bom nesse momento poder dizer: empreste-me o seu ombro, eu não posso carregar essa carga sozinho, meu coração está quebrado. Ah, amados, como foi tremendo, quando pessoas chegaram até mim, diante de
situações difíceis que eu já vivenciei, e oferecer os seus ombros para levarem comigo essa carga. Como foi necessário? Se assim não tivesse sido feito, talvez eu não estivesse aqui. Claro que tudo é pela misericórdia do Senhor. Amados, precisamos entender que nós não somos fortes o suficiente para suportar tudo sozinho. Precisamos ter pessoas, amigos, irmãos, com quem possamos dividir essa carga. Alguns de nós, infelizmente, estão tão ocupados com seus próprios problemas, que não dedicam tempo aos outros. Trabalham horas e horas seguidas, têm os seus próprios interesses, os seus projetos pessoais, têm as necessidades suas e de suas famílias. Por que eu tenho que me preocupar com a irmã Rubi, que está doente e precisa de fraldas? Por que eu tenho que me preocupar com o outro? Eu já estou juntando dinheiro para a viagem que eu vou fazer. Queridos, precisamos entender, amados, que enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, estamos juntos nessa mesma caminhada. Nós somos igreja, nós somos corpo, nós somos família de Deus. Vivemos, queridos, em tempos tão ocupados com os nossos objetivos, que isso atrapalha o nosso cuidado com o nosso irmão. Não temos tempo para o outro. Infelizmente, é o que nós vemos na vida de muitos. Mas há uma outra coisa que nós aprendemos aqui nessa noite, queridos, nesse texto, é que ao levarmos as cargas uns dos outros, cumpriremos a lei de Cristo. Ou seja, quando você leva a carga do seu irmão, você é abençoado, porque quando nós cumprimos a lei de Cristo, nós somos abençoados. Sabe por que nós somos abençoados? Porque nós cumprimos a lei do Senhor. Lá em João capítulo 15, versos 14 e 15, o Senhor Jesus diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Você é amigo de Deus, se você faz o que Ele manda, se você ama o teu irmão. Essa é a lei de Cristo. Essa frase, querido, pode soar um pouco estranha. Sabe por quê? Porque mesmo nesse livro, no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. E lá no capítulo 3, verso 13, ele diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei. E agora ele diz no capítulo 6, que nós cumprimos a lei de Cristo. Parece uma contradição, um paradoxo. Mas, queridos, para nós entendermos esses versículos aparentemente contraditórios, é necessário perceber que a partir da teologia paulina, a dicotomia lei versus graça, ela foi aplicada apenas à lei da aliança mosaica, e não à lei geral ou à lei moral. A diferença é que Moisés deu ao povo de Israel uma lei, mas não podia mudar o coração daquelas pessoas para que obedecessem livremente a Deus. O nosso orgulho, a nossa rebelião não foram conquistados por Moisés, mas quando Cristo nos chama a obedecer a sua lei de amor, Ele nos oferece a si mesmo para matar o dragão do nosso orgulho, mudar os nossos corações de pedra em corações de carne, nos capacitar pelo seu Santo Espírito a cumprir a lei de Deus, a lei de Cristo. É por isso que, embora a lei de Cristo seja radical, mais radical do que a justiça dos escribas e fariseus, o Senhor lá em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, diz assim: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A sua carga pode ser muito pesada, mas venha a Jesus, porque Ele te dará descanso. É Ele que vai te dar sossego da carga que você está levando. A lei de Cristo, queridos, ela é fácil, não porque ela seja permissiva, não porque ela seja liberal.
A lei de Cristo é fácil, porque quando estamos fracos, Ele é forte. É fácil, porque Ele produz o fruto do amor. Daí Paulo afirmar em Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, porque me amou e se entregou por mim. Essa é a segurança que nós temos. Portanto, todo o mandamento da lei de Cristo é um chamado à fé. Pela fé, Deus fornece o Espírito de Cristo, está lá em Gálatas 3,5. Através do Espírito, nós produzimos o fruto do amor, Gálatas 5,22. Por meio do amor, cumprimos a lei de Cristo, Gálatas 6,2. Portanto, se você confiar em Cristo, você cumprirá a sua lei, a lei de amor. Você se dedicará a aliviar os fardos dos outros. Você passará a tirar os seus olhos para o seu próprio umbigo e olhar um pouco mais além. E para encerrar, a terceira coisa que nós aprendemos aqui nessa noite, queridos, é que no versículo 5 desse mesmo capítulo, aparece uma declaração que poderia colocar tudo isso que nós falamos por terra. Ele diz assim: cada um deverá levar a própria carga. E aí você poderia perguntar: pastor, agora deu um nó na minha cabeça. O versículo 2 diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, e agora no versículo 5 diz que cada um deverá levar a própria carga. Como assim, pastor? Queridos, eu concordo com o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, quando ele afirmou que em nossa comunhão com os irmãos, há um ponto além do qual não podemos carregar os fardos uns dos outros. Ou seja, há um limite para que você possa ajudar alguém a levar o fardo. Depois de orar por alguém, depois de conversar com ele, e assim mesmo, esse irmão continuar pecando, sem arrependimento, sem querer uma reconciliação com o Senhor e com a igreja, não seja imprudente a ponto de levar o pecado dele para você mesmo. Se você já o advertiu, se você orou por ele, o instruiu, o ministrou a palavra de Deus, e não houve arrependimento, os pecados são dele, e o seu sangue estará sobre a sua própria cabeça. Eu conheci um servo de Deus que se envergonhou de vir à casa do Senhor, porque o seu filho havia se afastado do Evangelho. Aquele jovem mergulhou de cabeça nas drogas, na prostituição, no mundo de pecado. Negou o Evangelho que aprendera com os seus pais. O pecado dele certamente desonrava o seu pai, mas ainda assim, como aquele pai não cometeu pecado e não fez nada para contribuir para isso, ele não deve se envergonhar. Nessas situações, nós devemos ir a Deus em oração, apresentando a vida do nosso filho, ou do nosso cônjuge, ou dos nossos pais, ou dos nossos irmãos. Mas se lembre de que não é seu pecado, e não é sua vergonha. Nós não podemos assumir as responsabilidades de outras pessoas sobre nós. Eu sou responsável, queridos, por pregar fielmente o Evangelho, mas eu não sou responsável por você recebê-lo. Se eu prego a verdade de Deus, e não há uma alma que, estando afastada dos caminhos do Senhor, queira se reconciliar, eu não sou responsável por isso. E você que é professor da escola bíblica dominical, ou você que é líder nessa igreja, se você tem trabalhado, anunciado a verdade da palavra de Deus, e não houve reconciliação do irmão que estava em pecado, mesmo que eu ache que isso não acontecerá, mas se acontecer, e em alguma medida isso pode até acontecer, não assuma essa responsabilidade, pois o texto da palavra de Deus diz que cada um deverá levar a sua própria carga. Cada homem deve levar o seu próprio fardo, e por meio de um autoexame pessoal, buscar a reconciliação com o Senhor e com a igreja. Não é
necessário, o pastor ou qualquer liderança está apontando o pecado ou o erro de quem quer que seja. Daí Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 28, dizer: examine-se o homem a si mesmo. É cada um olhar para a sua situação. Essa é uma ação, queridos, a ser feita em qualquer momento, em qualquer lugar. Eu não preciso esperar o culto da ceia do Senhor para me autoexaminar. Isso eu preciso fazer continuamente na minha vida. Devemos, contristados, voltarmos-nos ao Senhor. Faça como o pródigo. Ele reconheceu que a carga que ele estava carregando, somente o seu pai poderia dar o alívio necessário. Somente o Senhor pode trazer o alívio sobre as cargas que você está carregando. Hoje é noite de ceia, e se você está carregando um fardo, se você está carregando uma carga, o Senhor te chama de volta, através de uma mudança radical, através do arrependimento. É por isso que o salmista lá no Salmo 51, versículo 17 diz, que Deus não desprezará um coração quebrantado e contrito, e esse Deus está aqui nessa noite. O Senhor está aqui para te acolher, para te receber. Não permita que o diabo fique colocando coisas na tua mente, dizendo que não tem mais jeito, não tem mais solução para a tua vida. Esse é o trabalho dele: roubar, matar e destruir. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui para te dar a verdadeira palavra do Senhor ao teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Hoje é noite de cearmos na presença do Senhor. Há entre nós alguém que está carregando um fardo, uma carga insuportável, que precisa dividi-la com alguém, que deseja colocá-la diante do Senhor. Há entre nós alguém que deseja reconciliar-se, alguém que precisa de um encontro com Cristo, alguém que precisa de uma nova vida, um novo tempo, uma nova história. Não adie esse momento. Esse é o momento para a sua vida.